Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuação ao nosso curso de História da Química. No caso, nós vamos começar a falar sobre Idade Média. Entretanto, antes de entrar em Idade Média, nós precisamos falar o evento que deu origem à Idade Média. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre civilização egípcia e civilização grega, e a grande influência que elas tiveram entre si e também no desenvolvimento da ciência. Para se ter o início da Idade Média, ocorreu um evento muito importante, que foi a queda do Império Romano. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o fim do Império Romano, né, a queda do Império Romano, e o início da Idade Média. Entretanto, essa nossa aula, nós vamos dividi-la em pelo menos 3 partes, onde, aqui no início, eu vou falar um pouco sobre como surgiu as primeiras ideias científicas no período pós-Idade Romana, né, o do Império Romano, e o início da civilização feudal. Então vou começar a falar desse período e vou trazer para vocês alguns filósofos desse período, alguns cientistas, né, os proto-cientistas, como muita gente diz, que no caso são alquimistas, e um dos principais deles nós vamos ver já nessa aula, que no caso é o Hermes Trismegisto, ok? Então vamos começar a falar um pouco sobre a aula de hoje. Então essa foi somente a nossa introdução. Vamos lá. Como eu disse, o início da Idade Média ocorre com um evento muito importante, que foi a queda do Império Romano. A queda do Império Romano se deu mais ou menos em 476 d.C. e se baseia nas invasões bárbaras. Então, aqueles povos que não aceitaram ou que não foram conquistados diretamente pelos romanos, com o passar do tempo, eles começaram a fazer pequenas invasões nas partes das fronteiras e, com isso, iniciaram então dessa forma um processo onde os romanos começaram a ficar enfraquecidos. Além de tudo isso, também ocorreu alguns problemas na parte política, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora, né? Mas então pensando no caráter de Roma, né? A ciência deles como que era. A ciência deles, né, lá dentro dos muros de Roma, se podemos dizer assim, né? Dentro do Império Romano, a ciência deles era baseada principalmente no que os gregos deixaram, no que os filósofos gregos deixaram. Lembra que nós falamos sobre filosofia grega? A gente falou bem sobre vários filósofos, né, e o quanto eles trouxeram de interessante. Dentro de Roma, não se teve um desenvolvimento de ciência como ocorreu entre os egípcios, por exemplo. Entretanto, a ciência deles era baseada no quê? No desenvolvimento de coisas para defender Roma. Então eles tinham um desenvolvimento de metalurgia, um desenvolvimento de arquitetura, um desenvolvimento de engenharia civil, né? E também um desenvolvimento de medicina. Então todas essas coisas eram mais importantes para eles porque eles tinham um grande império e esse império ele ia dominando outros locais e em vez de aderir novos conhecimentos, ele às vezes acabava impondo a força. E essa força fazia com que eles desenvolvessem novas maneiras para conseguir manter aquelas pessoas lá como dependentes de Roma. Ou seja, eles tentavam fazer com que a força deles fosse superior de outros povos. Como eu disse, dentro de Roma nós temos o desenvolvimento de uma medicina, né? Então você começa já a desenvolver algo visando o quê? Nós temos coisas naturais para cuidar do nosso corpo, né? Então começou a se encarar isso como se fosse realmente uma espécie de ciência. Eles acreditavam no pressuposto de Demócrito já, né? Então assim, eles voltaram lá na filosofia grega, conseguiram pegar algo de interessante e eles diziam o quê? A matéria era composta de pequenas partículas, como nós já vimos, né? A ideia de que tudo era feito de pequenas partículas, como você olha uma praia ao longe, né? Só que quando você chega próximo dela, você vê que a praia é feita de vários grãozinhos, né? E que as doenças, no caso, elas surgiam com a contração dessas partículas, ou seja, se elas contraíssem ou se elas expandissem, você tinha doenças, surgiam coisas novas. Dessa forma, nós começamos a ter o quê? O desenvolvimento já de um pensamento primitivo referente a uma reação, ou seja, você tem alguma coisa que faz
com que ocorra algo diferente no meio. Então começa a se ter a ideia de que realmente as coisas não acontecem pelo acaso, mas sim porque existe alguma coisa que faz com que ocorra uma transformação. Entretanto, mesmo ainda existindo esse misticismo dentro do pensamento lógico deles, eles conseguiram construir várias coisas importantes, né? Como por exemplo, a parte estrutural da arquitetura deles é funcional até hoje, né? Então nós temos aquedutos que podem ser funcionais, nós temos as fontes e até mesmo esgoto funcional da época dos romanos. Falando em esgoto e em fontes, nós sabemos que existe a necessidade de canos, né? E nessa época aí eles faziam os canos de chumbo. E é algo muito interessante isso, porque eles tinham o chumbo como o quê? Como um elemento que era proveniente de um deus, que no caso era Deus Saturno. E o que era Deus Saturno para eles? Deus Saturno era equivalente a Cronos dos gregos, ou seja, o deus do tempo. Por que isso? Porque o chumbo ele conseguia durar por muito tempo. Então, como eu disse, existia ainda um misticismo muito forte preso dentro do pensamento lógico deles. Mas olha que interessante. Então nós temos a ideia de que o deus do tempo está ligado com o metal. Por quê? Porque esse metal demorava muito tempo para ser degradado. E daí vem aquela frase, né? Que somente o que é forte acaba resistindo ao tempo. Ou seja, somente o que é forte consegue resistir a Cronos. Logo, Cronos, que no caso dos romanos era Saturno, ele é representado pelo chumbo. Então podemos dizer o quê? Que esse misticismo que eles herdaram dos gregos era a alquimia. Então lembra quando nós falamos sobre a civilização egípcia? Nós falamos sobre o Kemet, que deu origem ao Al-Kemet. Então, vem daí, né? A alquimia nós vamos ver que ela tem uma ligação forte entre os egípcios e também com os gregos. E dessa forma, então, utilizando o misticismo dentro do pensamento lógico deles, eles deram continuação a uma coisa muito importante que os gregos definiram. Os gregos foram os primeiros a definirem tecnologia. E os romanos deram continuação. Eles foram grandes estudiosos de tecnologia. Por isso, como eu disse, os aquedutos, os esgotos, as fontes e as obras arquitetônicas deles são funcionais até hoje. Além da parte arquitetônica também e da parte de engenharia civil, a parte bélica deles também desenvolveu muito com a ideia de tecnologia. Então você tem, por exemplo, as armas romanas, que eram decisivas no confronto. Por quê? Porque elas eram armas melhores do que os seus inimigos tinham. Então isso era muito favorável para os romanos durante uma batalha. Dessa forma, além da utilização de estratégia que eles tinham, né, que foi herdado também um pouco dos gregos, os romanos eles tinham um domínio melhor de metalurgia do que de outros povos ao redor deles, o que ajudou então eles a conseguir dominância naquela época. Eu não vou entrar muito no mérito do desenvolvimento da metalurgia dos romanos. Por quê? Porque nós já vimos bastante sobre metalurgia com os gregos e com os egípcios. Então, dá para se ter uma ideia de que a metalurgia é uma das coisas muito importantes no desenvolvimento da ciência. Então eu não vou entrar agora mais muito aprofundado sobre isso. Assim eu não fico tão repetitivo durante essas aulas. Então voltando agora para um caráter mais de contexto histórico. Como eu disse no início, né? A Idade Média ela vai surgir com a queda de Roma. E isso se dá em 476 d.C. Entretanto, em 410, Roma, a cidade de Roma, não o império em si, mas a cidade, que eles chamavam de cidade imortal de Roma, ela foi pilhada pela primeira vez. Então, a primeira vez houve um grupo social que invadiu Roma. Esse grupo foi os visigodos, né, em 410 d.C. Isso é um marco histórico. Por quê? Porque é o início da queda de um grande império, assim, é um marco, né? Então você tem o início da queda. Depois de uns 60 anos, realmente, a civilização, se podemos dizer, né, os romanos acabaram caindo, né? Então o Império Romano caiu definitivamente, né? Foi chamada a última pá de cal em cima do Império Romano, foi em 476 d.C., ok? Então, agora nós podemos começar a falar sobre o quê? Nós podemos começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento da Idade Média. Entretanto, é importante frisar o quê? Que existem muitas pessoas que falam que a Idade Média é a chamada Idade das Trevas. Porém, isso não é bem verdade. Por quê?
Porque nesse período houve sim desenvolvimento científico, houve sim desenvolvimento de novas tecnologias, houve sim o desenvolvimento social também. Entretanto, esse desenvolvimento social é baseado no quê? Numa reestruturação social que foi feita de forma muito brusca. Por quê? Porque ela foi feita de forma quase que bélica, né? Começou a ocorrer invasões e muitas mortes ocorreram, tal, até que teve essa reestruturação social, que no caso é o quê? As pessoas começaram a sair dessas grandes áreas de população, como por exemplo a cidade de Roma, e fugirem para regiões que não eram muito próximas, por exemplo, de enseadas, de praias. Para quê? Para dessa forma conseguir evitar ataques pelo mar, ou então das regiões fronteiriças do Império, né, do antigo Império Romano. E com esse êxodo, se podemos dizer assim, né, se utilizou do desenvolvimento da arquitetura e da engenharia romana para se criar o que ficou conhecido como feudos. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que nesse período a ciência ela começa a ser desenvolvida praticamente dentro de muros. Então você tem o feudo, você tem o que se pode dizer de protociência sendo desenvolvida lá dentro. Obviamente existiu influências que tentaram coibir um pouco esse desenvolvimento científico, por se dizer que não eram coisas de Deus, né? No caso a religião católica estava tendo uma grande ascensão, né? Nesse período, a estruturação da igreja estava sendo criada e se tornando quase também uma monarquia, se pararmos para pensar, muito baseada na ideia também dos feudos, né? Algo um pouco mais fechado, onde você tinha as paróquias e tal. Entretanto, não é como muitos pesquisadores falam, né, da Idade das Trevas, não se desenvolvia nada. Não, muito pelo contrário, né, se desenvolveu a metalurgia, né, como eu disse, a história, a química, ela se baseia muito no desenvolvimento de metalurgia, porque se baseia em proteção, se desenvolveu novas formas de se manter, por exemplo, muros em pé, né, desenvolvimento de argamassas, de cerâmicas, novas formas de tecidos, né, no caso, como se trabalhar esses tecidos, desenvolvimento de mordentes, né, para aderir cores. Então realmente se teve desenvolvimento sim científico. Entretanto, esse conhecimento muitas vezes acabava ficando dentro dos muros. Então era muito difícil de um feudo às vezes compartilhar informação com o outro. E dessa forma se tem a ideia de que esse período ele foi um período de trevas porque ninguém tinha conhecimento. Não era bem assim. E podemos dizer então que dentro desse escopo, né, desses muros, floresceu o formalismo do que é a alquimia, que nós podemos dizer que então, a mistura do misticismo egípcio com a filosofia grega. Entretanto, em 300 a.C., nós temos o que? A fundação de 4 preceitos da alquimia, ou seja, a alquimia que nós temos, que vai dar origem à química, medicina, física em geral, ela acaba sendo fundamentada com 4 preceitos. Esses preceitos são a transmutação de metais, o elixir da imortalidade, a criação de vida, né, o homúnculo, e também o enriquecimento da realeza. Então eram esses daí os principais preceitos da alquimia. No caso, transmutação de metal, né, de metais no caso, era a ideia de se pegar um metal qualquer e transformar ele em ouro. E hoje nós sabemos que nós conseguimos mexer na quantidade de prótons dos átomos, né? Então, em teoria, nós conseguiríamos pegar e adicionar prótons ou remover prótons do átomo e transformá-los em ouro. Ou seja, a ideia de fazer a transmutação de metais é um tanto quanto até que moderna, né? Porque, obviamente, eles não sabiam de como é a constituição de um átomo, né? Eles acreditavam já em algumas partículas, né? Mas eles não sabiam que um átomo era feito de prótons, nêutrons e elétrons. Isso daí é uma coisa extremamente moderna. Mas a ideia de se pegar e alterar a composição de um elemento, ela já não é uma coisa tão moderna, né? Eles já pensavam isso há muito tempo. O elixir da imortalidade, na realidade, ele está ligado com o fato de que existia necessidade de se curar determinadas doenças que eram extremamente mortais na época, né? Então, por exemplo, se uma pessoa pegasse uma gripe, a chance dela morrer era muito grande. Se a pessoa era contaminada com alguma bactéria, não existia penicilina ainda naquela época. Então, num ferimento, o cara levava, por exemplo, um tombo e machucava uma perna, né? Machucava com um corte. A chance dele morrer era muito grande, por quê? Porque você tinha uma infecção e tal. Então a ideia de elixir de imortalidade, o que era? Desenvolvimento de drogas que auxiliavam na manutenção da vida, né? Então não é também uma coisa moderna isso, né? É uma coisa antiga.
Talvez uma das coisas mais importantes também que o ser humano tem, mais de caráter filosófico, é o que é a vida, né? E se você pergunta o que é a vida, também você pergunta como ela foi criada. Então, dentro da alquimia, começa a se ter um pouco da parte de misticismo, utilização de filosofia, tal. Então você vem com essa ideia mais um tanto quanto metafísica, né? O que é a vida e, consequentemente, como criá-la, né? Então, uma das questões mais importantes da alquimia é o que? Conseguir responder algumas coisas que os gregos não conseguiram responder, né? Que eram considerados os mais sábios. Então, eles tentavam responder isso, né? E uma forma de você entender o que é a vida seria conseguindo criá-la. Obviamente, isso daí foi trabalhado mais recentemente, né? No século passado, com o desenvolvimento do experimento do Miller, né? Que no caso ele fez lá o surgimento de alguns coacervatos, né, de umas proteínas dentro de um sistema que ele elaborou, né, dentro de algumas vidrarias, passando uma atmosfera primitiva e também corrente elétrica fortíssima lá dentro. Ele conseguiu fazer o surgimento de algumas proteínas e com isso conseguir explicar um pouco sobre a vida. Então é uma ideia já de lá de trás, né, quase que uma ideia alquímica que foi sendo respondida já mais recentemente. Obviamente, nós não podemos falar que a ciência moderna ela tenta responder coisas da alquimia, mas não, ela tenta responder coisas que vão surgindo com o desenvolvimento da ciência, do pensar humano, que se passou desde o misticismo até com a alquimia e até há pouco tempo atrás dentro da ciência mesmo. E por último, então, nós temos o enriquecimento da realeza, que era o quê? Eram as pessoas que financiavam, por exemplo, o feudo ficar de pé, né? Era quem tinha poder na mão, era quem conseguia julgar as outras pessoas. Então, a ideia é que se você conseguisse enriquecer a realeza, provavelmente você teria benefícios, né? Benefícios esses que talvez pudessem ajudar no desenvolvimento de transmutação de metal, daí do elixir de imortalidade e da criação de vida, né? Ou seja, é o que nós temos hoje, né? Nós temos desenvolvimento da ciência, alguém financia isso, né? Alguém vai ser o nosso mecena e a gente pode desenvolver mais ainda. Então é uma troca, né? O conhecimento científico ele vem também do que? Da ideia de que esse conhecimento pode ser utilizado para se enriquecer. Não somente com o fato de que esse conhecimento seja algo extremamente altruísta. Não, você pode pensar em desenvolvimento científico, no desenvolvimento de tecnologia, e essa tecnologia também desenvolver algum lucro. Só que aí nós perguntamos, né, aonde será que esses preceitos, né, esses 4 preceitos estavam escritos para que todos tivessem o conhecimento deles? E diz, né, agora nós vamos entrar numa característica quase que mitológica da ciência, que eles estariam escritos na Tábua Esmeraldina, que no caso seria um dos livros, mais precisamente um dos 42 livros do Hermes Trismegisto, que no caso foi um dos alquimistas mais famosos. E agora vem algo interessante. Vou explicar um pouco para vocês sobre a história do Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto seria um grande sábio, ou seja, ele é uma grande referência para todas as pessoas da época, e ele tem o nome de Hermes, por quê? Porque ele se remetia ao deus grego, né, Hermes, que no caso era o emissário dos deuses. Logo, se ele era o emissário dos deuses, ele tinha o conhecimento nas mãos. Então, ele trazia o conhecimento para as pessoas, ele levava conhecimento de um deus para o outro. Então, tinha que ser alguém sábio, alguém que tinha a capacidade de se expressar muito bem, alguém que realmente fosse inteligente. Então, a ideia de se chamar esse sábio, né, de Hermes era vinculado a isso. E a segunda parte do nome do Hermes, né, que no caso é Hermes Trismegisto, significa uma caracterização de quanto ele é grande, ou seja, ele seria 3 vezes maior do que Hermes, né? Então ele seria 3 vezes mais inteligente do que o Hermes, ou seja, 3 vezes mais inteligente que o cara que era responsável por levar as informações dos deuses para os próprios deuses, dos deuses para os semideuses, dos semideuses para os deuses, dos deuses para os humanos. Então ele era um cara muito inteligente. E o que isso traz pra gente, né? O que tem de importante nisso? Tem importância de que, nesse período, as pessoas começaram a necessitar mais de informação de onde está vindo aquele dado. Para isso se desenvolveu a ideia do selo de Hermes Trismegisto. No caso, era um selo que viria nos dados, né? Por exemplo, você tinha uma ideia, essa ideia você escrevia num papel
E nesse papel tinha um selo, no que representava o selo de Hermes, ou seja, um selo que trazia uma certificação. Isso refere-se ao quê? Refere-se então que as pessoas precisavam de mais informação, de notoriedade. Isso é muito semelhante com os artigos, com os trabalhos que escrevemos hoje em dia. Se ele não tem um referencial muito bom, dificilmente ele vai ser reconhecido por toda a academia científica. Então, começa a se ocorrer uma diferenciação do pensamento. Antigamente, a gente tinha o quê? Eu via um determinado fato, eu acreditava naquele fato e eu começava a trabalhar em cima daquele fato. Na história mais recente, né, já no início da Idade Média, você já começa a pensar no referencial. Se aquilo foi testado, se aquilo tem alguma notoriedade, então se realmente aquilo é real, né, se aquilo tem uma certeza por trás dos dados. Então, obviamente, naquela época lá você tinha esse referencial criado, né? Então, muitas pessoas faziam certas coisas e colocavam esse selo. Entretanto, esse selo era um selo falso, ou seja, esse selo só queria trazer um pouco de notoriedade. Obviamente, não estava mudando nada, né? Porque as pessoas pensavam em alguma coisa e colocavam esse selo para trazer, como eu disse, notoriedade. Entretanto, notem como o pensamento já começa a modificar. Então você começa agora a ter essa necessidade. As pessoas não estão mais aceitando o que qualquer um fala. Não, as pessoas começam a aceitar somente aquilo que tem um referencial por trás. É muito claro que isso daí é um pensamento que vem lá dos gregos, né? Então você já tem esse pensamento, essa ideia, já com o desenvolvimento de textos, por exemplo, de Pitágoras, de Arquimedes, de Aristóteles, Platão, né? Então eles se tornam referenciais. Entretanto, quando agora nós vamos falar sobre fenômenos naturais, nós começamos a falar de Hermes Trismegisto. Então, como eu disse, existia esse selo, e esse selo ele era considerado algo inviolável, infalível e, obviamente, digno de notoriedade. Agora nós podemos trazer alguma curiosidade. A palavra hermética realmente vem da ideia de Hermes Trismegisto, né? Quando nós falamos que alguma coisa é embalada hermeticamente, o que quer dizer isso? Que ela está fechada, que ela está inviolável. Ou seja, ainda hoje nós trabalhamos com a ideia do Hermes Trismegisto como sendo uma notoriedade e que aquilo que ele fala é inviolável e que o selo dele é inviolável. Se aquilo está com o selo do Hermes Trismegisto, tem notoriedade. Então algo que é fechado hermeticamente é algo que não está violado, que não tem o lacre quebrado, ok? Então uma curiosidade referente ao fato de Hermes Trismegisto ter passado no tempo como uma grande notoriedade científica. Então, resumindo, nós sabemos o quê? Que as pessoas desse período começam a ter uma necessidade que surja um sistema que garanta uma confiabilidade. Nesse caso, se passava pela autoridade do referencial, que no caso o principal era o Hermes Trismegisto. Nós sabemos que Hermes Trismegisto não existiu, mas criou-se isso para dar confiabilidade no que se produzia, né, no período. Então, voltando mais uma vez para o contexto histórico, nesse período da Idade Média, no início dela, nós temos então a igreja começando a dominar, né? Você começa a trazer os preceitos religiosos, e esses preceitos religiosos, eles acabam passando por cima da notoriedade, muitas vezes, de cientistas, protocientistas na realidade, né? Que estavam começando a produzir alguma coisa. Por quê? Porque a palavra sagrada era considerada como uma notoriedade maior. Então, por exemplo, o que se falava na Bíblia era superior ao que se tinha, por exemplo, com o selo de Hermes Trismegisto. Então, era muito comum falar que quem batia de frente com a Bíblia era um herege. Dessa forma, então, os alquimistas começaram a ser chamados de hereges. Isso fez com que os alquimistas começassem a usar o quê? Códigos para o desenvolvimento da alquimia. O que ajudou também no desenvolvimento de abreviações. E nós vamos ver que isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento da tabela periódica, né? Que é baseada no quê? Em abreviações de nomes, né? Que vão nos remeter a símbolos, né? Dos elementos químicos. E dessa forma, né? Então, muito desse material que eles produziram, né? Os alquimistas no caso, acabou se perdendo
Por quê? Porque eles não tinham notoriedade. E se eles não tinham notoriedade, eles podiam ser esquecidos, jogados fora, queimados. Por quê? Porque eles eram documentos hereges, né? Ou seja, conhecimentos pecaminosos, coisas de misticismo, coisas que não estavam dentro da palavra sagrada. Notem que eu não estou criticando a igreja e também não estou criticando os alquimistas. Não existe aqui uma briga entre eles, mas sim o desenvolvimento de uma cultura. As pessoas da época que diziam que aquilo era pecaminoso. Entretanto, nós sabemos o quê? Que tudo que é cultura influencia diretamente no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento de ciência, no desenvolvimento social. Então, para aquele período, o que eles acreditavam era o seguinte: vamos tentar nos manter unidos e tudo aquilo que possa vir a quebrar o nosso ambiente social pode fazer com que os povos que estão invadindo a Europa consigam passar por cima da gente e nos dominar. Então a ideia era o quê? Tentar se fortalecer dentro de uma cultura única, dentro de uma sociedade e dessa forma conseguir manter uma unidade. Então, obviamente, como o cristianismo estava dominando aquele período, a ideia era que você se utilizasse das escrituras sagradas como horizonte para o desenvolvimento social. Por isso, então, você batia de frente com o pensamento que fosse diferente. Bom, essa aqui então é a nossa primeira parte da Idade Média. Então nós estamos falando sobre o comecinho delas. Em breve nós vamos começar a falar sobre as invasões árabes, né? Que elas dominaram grande parte da Europa, e isso vai acabar nos levando a um outro período do desenvolvimento do pensamento alquímico, né? Nós vamos falar em outras aulas. Então nós vamos ter em torno de umas 3 aulas. Essa aqui foi a primeira, nós vamos falar sobre invasões árabes na próxima, e depois nós vamos tentar falar um pouco sobre os principais alquimistas que viveram na Europa. Então agradeço a quem acompanha as videoaulas, né? Peço, se quiserem mais informações, acessarem o nosso blog, o Licenciando em Química. Lá tem mais coisas sobre civilizações, experimentos químicos, como preparar aulas e tal. É algo bastante interessante que pode ajudar professores e mesmo alunos, né? Que estão trabalhando na área de licenciatura e que querem coisas novas, né? Então, se quiserem acessar lá, se quiserem compartilhar o vídeo, eu agradeço. Se quiserem deixar um like, se quiserem visitar o blog, como eu disse, deixar perguntas, a gente tenta responder o quanto antes. E dessa forma tentar fazer com que as coisas dentro da licenciatura, de Química principalmente, se tornem mais simples. Então, até a próxima videoaula.